Então, vamos dar as boas-vindas a todos, né? Especialmente a Dom Lanza, bispo de Guaxupé, Dom Pedro, bispo da Diocese da Campanha, e nosso bispo reverencial para a cultura e educação na Regional Leste 2, Padre Gladstone, que é o nosso assessor, né, da Regional Leste 2, que hoje fará esse encontro sobre a campanha da Fraternidade de 2024. Fraternidade e amizade social. Como trabalhar este tema nas escolas? Padre Gladstone, por favor, faça a apresentação do senhor e a abertura. Padre Gladstone caiu. Vou passar então para Luísa. É Luísa, né, Luísa, que faria uma abertura? É Thaisa. Boa Thaisa. noite. Boa noite, Thaisa. Eu acho que chama também aqui da educação. Eu acho que o padre está voltando aí, o Reginaldo. Tá, deixa eu mandar mensagem para ele. Acredito que ele está conseguindo entrar, peraí. Ô, Thaís, eu creio que você pode iniciar, só para a gente não perder tempo. Na hora que o Padre Gladstone retornar, a gente passa a palavra para ele também, depois da sua reflexão. Ah, voltou. Não sei se... O padre voltou. Pronto. Prontinho, padre, a palavra é do senhor. Vamos lá. Não sei o que que você falou, mas vamos lá. Desculpa aí, né? Justamente na hora de iniciar, apareceu uma mensagem aqui que apagou tudo. Bom, a nossa live hoje, ela tem como objetivo dar uma noção, sim, sobre a campanha da Fraternidade 2024, mas o ponto principal será justamente as dicas para trabalhar esta campanha nas escolas. Então, pensando nessa live, para justamente os educadores, né, como os educadores podem trabalhar este tema. Então, a campanha da fraternidade, que vai falar justamente o tema fraternidade e amizade social, esse tema foi inspirado, com certeza, na encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti. Então, em meio a tantos conflitos, em meio a tanto ódio, disputas entre países, guerras e também dentro da própria nação, é preciso a gente pensar que o mundo pode ser melhor, né? Então, é tratar o outro como irmão e não tratar o outro como alguém que, que é Uai, adversário, saiu do negócio aqui, né? ué. Nós não somos adversários, nós somos irmãos, né? Então, acho que isso é o mais importante. E depois, nós temos aí como lema, vós sois todos irmãos e irmãs, justamente aquilo que falávamos mesmo. Então, se nós somos irmãos e irmãs, por Não. que tratar de modo diferente, né? Então, tudo isso vem à tona com essa campanha da fraternidade. E o objetivo geral da campanha é justamente despertar Boa para noite. o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos de amizade social, para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos.
né? Então, esse é o objetivo geral. Despertar para o valor e a beleza da fraternidade humana. É esse elo que precisa ser criado entre nós. Né? Há algumas pessoas que estão com o microfone aberto, acho que é a Elisa, Viviane, Viviane, poderia fechar o microfone, depois a gente abre para a participação. E depois nós temos, além desse objetivo, né, promover o fortalecimento, os vínculos desta amizade social, que deve se dar na igreja, que se deve se dar na escola, no trabalho, em todos os ambientes que nós nos encontrarmos, né? Então, eu creio que isso daí é o que vai fortalecer a própria humanidade. Então, vem muito a calhar esse tema da campanha da fraternidade para esse ano, né? Nós vimos aí muitas famílias que se colocaram uma pessoa contra a outra dentro da comunidade, né? E isso está muito forte também nas campanhas políticas, naquele momento em que as pessoas se dividiram a ponto de se degladiar mesmo, né? Então, não, nós somos irmãos. Nós podemos pensar diferente, pensamos diferente, agimos diferente, né? Acho que Padre Zezinho canta alguma coisa assim. E é isso mesmo, assim é o caminhar da vida. E Papa Francisco, e também a própria campanha, chama atenção para o diálogo, para o encontro. Então, esse seria o mote norteador, né, desta campanha da fraternidade. E nós temos como objetivos específicos analisar as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão e confronto nos nossos dias. Então, a indiferença, particularmente, muito me assusta, né? Ah, que bom, agora está compartilhando aí na tela esses mesmos objetivos, né? Obrigado aí a Fernanda, que é a assessora diocesana, nos ajuda aí a compartilhar a tela. Então, nos objetivos específicos, analisar as diversas formas da mentalidade de indiferença, divisão e confronto em nossos dias. Então, a indiferença é assustadora. Se o confronto, se um problema acontece com o outro, eu não tenho nada a ver com isso. Então, isso é indiferença. É ver o outro sofrer e não fazer nada, né? Então, a indiferença, ela chega a ser assustadora. Além de analisar essa indiferença, inclusive na dimensão religiosa, mas também lá dentro da escola, né? Então, a indiferença diante da pobreza, do outro, da miséria, né? A indiferença diante do sofrimento. A gente precisa de analisar e precisa também compreender. Compreender que as principais causas da atual mentalidade de oposição e conflito geradora da incapacidade de ver nas outras pessoas um irmão e irmã. É o que nós falávamos no início. É preciso ver o outro como irmão e irmã. Daí o lema nos ajuda a refletir. Vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23, 8. Depois, identificar, né, as iniciativas de comunhão, reconciliação e fraternidade capazes de estimular a cultura do encontro. Isso é fundamental, né? Identificar as iniciativas. Tem gente fazendo coisa boa. Não é todo mundo que vai partir para o confronto. Então, nós temos que identificar essas iniciativas de comunhão, dar apoio, iniciativas de reconciliação, de fraternidade, né? Que tudo isso vai criar essa cultura do encontro. Depois, o quarto objetivo é redescobrir, né? A Fernanda pode mudar para nós, redescobrir a palavra de Deus, a fraternidade, a amizade social e a comunhão como elementos constitutivos de todo ser humano.
Então, a partir da palavra, a partir da reflexão, né, isso vai fortalecer, vai redescobrir a amizade social e a comunhão. Então, às vezes é difícil para a gente, para eu, né, entender tanta resistência em relação ao tema de alguns irmãos e irmãs. Não há motivo para resistência. O convite da campanha da fraternidade é justamente a partir da palavra de Deus. Somos todos irmãos. Fortalecer os laços, a comunhão, a amizade social, né? Então, isso nada menos do que evangelho. Isso é evangelho. Isso é Jesus Cristo. Depois, acolher o magistério da igreja sobre a fraternidade universal como ajuda ao discernimento nas inúmeras situações de conflito e divisão. Então, muitas vezes, ataques contra a CNBB, pelo seu papel protagonista, de ter justamente essa visão social que traz o evangelho, essa visão social que traz também a própria doutrina social da igreja. Então, o magistério sempre ajudou nisso e tem muito o que ajudar. Depois, além dessa acolhida, aprofundar, né, a compreensão da comunhão e da fraternidade como caminho para a realização pessoal e para a paz em todas as situações da vida. Então, isso nas escolas, por exemplo, né? Quantas vezes nós temos assistido, na nossa diocese aconteceu, em outras também, a violência, né? Então, uma violência que chega, às vezes, realmente a vias de fato, né? A utilização de armas, mortes, assassinatos e outros tipos de violência. Então, nós precisamos de aprofundar na compreensão da comunhão e da fraternidade, até mesmo em função dessa mesma violência. E depois, o item 7, conscientizar. Conscientizar sobre a necessidade de construir a unidade em meio à pluralidade, superando divisões e polarizações. A consciência cidadã, a consciência cristã. A falta de respeito, às vezes, é muito grande nas mídias sociais, a falta de respeito, muitas vezes, né, através das mensagens de WhatsApp, e tantos outros recursos aí que as pessoas utilizam, né? Então, o respeito ao ser humano, à pessoa. Você pensar diferente é normal, né? Na igreja há tantos dons, carismas, e o Espírito é um só. Então, não justifica aí essa falta de respeito e de unidade. Então, nós precisamos de unidade na pluralidade. Deus nos livre de tudo igualzinho, né? Um tanto de soldadinho de chumbo. Não, não, não. A pluralidade, ela tende justamente a realmente a criar, né, mecanismos também da gente fazer um bom proveito desta pluralidade para o crescimento pessoal, humano, né, para o crescimento das pessoas. Depois, estimular a espiritualidade, os processos, os hábitos e as estruturas de comunhão na igreja, na sociedade, na escola, em todos os lugares. E, por fim, incentivar e promover iniciativas de reconciliação entre pessoas, famílias, comunidades, grupos e povos. Todos são chamados a iniciativas de reconciliação, de unidade, de amizade social. Isso é amizade social. A partir do momento que eu crio iniciativas de reconciliação, coloco as pessoas frente uma a outra como irmãs que são,
e não como adversários, eu estou criando essa cultura da amizade social, essa cultura do encontro. Então, eu penso que esse tema, justamente por ser tão atual, ele deve ser trabalhado em todas as instâncias. E as escolas não podem ficar fora dessa, né? As escolas, elas não podem ficar fora dessa discussão, dessa fomentação, né? Assim como também na nossa catequese, né? Os catequistas nas suas paróquias também devem trabalhar, né, bastante esse tema da amizade social, esse tema que leva ao respeito, ao diálogo, à acolhida, né, à aproximação das pessoas como irmãos e irmãs. Então, eu penso que esse momento agora, né, essa minha parte, era apenas realmente essa amostra do que é o tema e os lema e objetivos da campanha da fraternidade. Mas a cereja do bolo ficou aí para a Thaisa, né, que vai justamente... É só fechar o seu microfone, Elisa, por favor. Justamente, irmãos e irmãs, a Thaisa irá falar sobre como trabalhar esse tema nas escolas, né? A partir do próprio material que a CNBB oferece, que está um material riquíssimo para que todos possam trabalhar. Obrigado. Agora eu passo a vez aí, o Reginaldo, a Thaisa, por favor. Padre, nós que agradecemos a colocação do senhor. Pedimos a todos que estão com o microfone aberto, gente, que feche, por favor, porque está dando interferência. Thaisa, seja bem-vinda e obrigado aí por esse momento de partilha conosco. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? É uma alegria estar aqui com Estamos vocês. Boa ouvindo noite, bem. irmãos e irmãs, Dom Pedro, Dom Lanza, os padres que estão aqui conosco, Padre Gladstone, que é o assessor aqui da nossa diocese. Eu sou educadora, né? Sou apaixonada pela educação. E assim como o Papa Francisco deixou muito claro para nós no Pacto Global, eu acredito que a educação, ela é sem dúvida um dos pilares mais sólidos para a construção da fraternidade humana. O Papa Francisco nos disse isso no Pacto Global, né? E nós que somos da Pastoral da Educação, na verdade, nós recebemos um grande presente da CNBB. A igreja, ela é mãe, ela cuida. Ela cuida do homem em todas as suas dimensões. E quando a CNBB, ela propõe para nós esse tema, eu digo que é um presente porque é o que nós precisamos para fortalecer ainda mais o processo educativo, que é a amizade social, que é a afetividade. Nós, professores, sabemos que a educação, primeiro, ela precisa passar por aqui, né, gente? Ela tem que passar aqui pelo afetivo, para depois a gente externar. Antes dela ser um emaranhado de teorias, ela precisa ser amor, né? E a pastoral da educação, nesse sentido, ela tem um grande desafio, porque nós temos cenários e mais cenários dentro hoje aí do governo, do Estado, aquilo que é proposto, e nós temos o desafio de trabalharmos essa amizade social, independentemente de ser aí o tema proposto pelos nossos bispos. Mas a CNBB, ela nos oferece uma linha completa, viu, pessoal? Viu, professores? Eu vou falar assim bem diretamente para os professores, para quem está na sala de aula, também especialistas, diretores de escola e todos os servidores da educação de uma forma geral, né? E que estão aí atuando na pastoral da educação. Nós temos, então, uma linha completa de subsídios preparados pela CNBB, que são esse presente para nós, porque
A CNBB teve um cuidado, um carinho. Eu queria aproveitar a presença dos dois bispos aqui e parabenizar pela preparação, pela sensibilidade que vocês, né, que os organizadores, os assessores tiveram de preparar um material tão rico à luz do Evangelho, mas que nos proporciona a possibilidade de trabalhar em sala de aula, porque ele foi todo adequado segundo a BNCC, as nossas competências e habilidades que nós temos que trabalhar dentro de sala de aula. O material, ele é simplesinho, olha, é um material com 4 encontros que nós podemos chamar de aulas, tá? Porque ele está muito, muito, muito bem Mas eu participo da preparado, está pastoral. muito pedagógico, uma metodologia muito simples. E nós temos do 1º ao 9º ano, que é o ensino fundamental, temos subsídio para o ensino médio é a minha área, temos subsídio também para o ensino superior. Então, nós temos esse desafio de trabalhar a fraternidade e amizade social dentro da sala de aula. E aí, nós aqui, Pastoral da Educação, antes de falar um pouquinho do subsídio, eu acho que nós precisamos ocupar o tempo para isso, é propício, chamar um pouquinho a atenção em relação ao atual ensino religioso, que é uma disciplina obrigatória, né, pela Constituição Federal, ela é por lei, nós estamos respaldados, e ela tem que acontecer, né? De uma forma ou de outra, ela acontece na realidade das escolas municipais e das escolas estaduais. O ensino privado, nós sabemos que é uma outra dinâmica, embora as escolas particulares hoje, também identificando a necessidade de trabalhar a temática, estão também mudando, né, acrescentando aí disciplinas, eles mudam um pouco o nome, colocam humanidades, né, para poder trabalhar valores que são valores evangélicos, que são valores de Jesus Cristo, sobretudo a questão, né, o lema maior de Jesus, que é o amor. Então, as escolas, elas já estão preparadas para isso, porque elas sabem que precisam. Mas o como fazer é o grande desafio. O ensino religioso, eu não sei se tem professor de ensino religioso aqui, eu tenho uma pós-graduação em ensino religioso, e nós sabemos que é um grande desafio por uma questão, entre tantos desafios, eu vou abordar o principal, né, na minha leitura, que é a questão da burocracia, né, do Estado. Eu falava aqui com o diretor Reginaldo antes de iniciarmos, porque nós temos uma dificuldade muito grande, né? Geralmente é um professor que tem que pegar essa disciplina para completar a carga horária dele. Ele não queria, às vezes, trabalhar aquela disciplina, né? Mas ele tem que trabalhar, é imposto para ele. E temos também essa questão de que temos poucos professores que são efetivos, embora isso não seja, né, um problema, mas nós temos aí uma dificuldade. Qual que é a dificuldade? É muito desvalorizado. Ninguém para pensar que nós temos um ensino religioso dentro da escola. Até nós, professores, que temos ali o nosso colega que trabalha em ensino religioso. Será que nós, que somos agentes da pastoral da educação, já oferecemos ajuda para esse colega? Não só a pastoral da educação, né, gente? Como cristãos. Eles trabalham ali valores cristãos, como o respeito, como a diversidade, a pluralidade, o respeitar o irmão, o amor, ética. E muitas vezes nós, também presos no nosso individualismo, nós deixamos isso meio que batido. E o ensino religioso, ele vem ficando, então, um pouco aí comprometido nas escolas. O material, ele é todo interdisciplinar. É uma riqueza, né, assim, que eu confesso que eu fiquei encantada. Quando, por exemplo, esses materiais que nós temos aqui em mãos, eu não sei se vocês já adquiriram, se não adquiriram, peçam o padre aí, conversem com o padre, nosso padre aqui em Muzambinho, ele adquiriu já tem uns dias, e nós já estamos propondo aqui para os professores, fazendo reunião com os professores de ensino religioso, principalmente, mas também com as especialistas, né? Nós temos a dificuldade de que
a proposta do ensino religioso, muitas vezes, ela não é aceita por nós, né? Então, é muito complicado nós queremos transmitir algo que nem nós acreditamos. Será que nós realmente acreditamos na fraternidade, que é possível esse amor, que é possível vivermos relações humanas mais sólidas e olharem para nós e dizer assim: olha aqueles professores, como eles se amam. Será que é isso que estão falando de nós? Olha aqueles professores. Dia de festa, sim, né, gente? No final de ano, né? Dia de módulo. Olha aqueles professores, né, Padre Evandro? Olha aqueles professores como eles se amam. Então, nós temos que primeiro fazer buscar aí aproveitar a quaresma e buscar mesmo a nossa conversão, né? É um trabalho de interiorização. Enquanto nós não interiorizarmos tudo isso, é impossível externarmos tudo isso, né? E essa é a dinâmica da educação. Então, nós temos, então, essas propostas, e eu vou ser bem prática. Uma professora falou para mim assim, Thaisa, eu vou ter dificuldade para trabalhar a campanha da fraternidade na escola, porque quando você chega e fala, vou trabalhar a campanha da fraternidade, já tem uma resistência. Então, não fala. Campanha da fraternidade. Fala que vai trabalhar amizade. Vai trabalhar amizade, vai trabalhar o conceito de amizade, fortalecimento da amizade social. Nós temos que ter jogo de cintura, né, gente? Professor tem que ter jogo de cintura na essência, né? Senão não consegue ser professor. Então, nós temos aqui a primeira coisa, então, adquirir o material. E, a partir daí, fazer, então, com os professores, com os diretores, apresentar a proposta, porque o material, ele contempla o planejamento de todos os professores, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. Nós sabemos que os planejamentos eles já foram entregues para suas especialistas. Quem não entregou ainda, eu acho que deve estar em dívida. Mas esse planejamento ele não é engessado, ele é flexível, né? E então dá para adequar muita coisa, porque o cuidado que eu disse que eles tiveram, gente, eles colocaram até para nós todas as habilidades e competências da BNCC, para a gente colocar até no nosso diário, certo? Então, é um presente, nós não podemos deixar esse presente passar, né? Como diz um bom mineiro, né? O cavalo passa riado uma vez só. E nesse sentido, essa questão de ter que adequar o seu planejamento, nós somos cobrados, eu sou cobrada, não sei vocês na escola de vocês, mas nós somos cobrados para fazermos projetos interdisciplinares, não somos? E a proposta da CNBB é justamente trabalhar também a interdisciplinaridade. Quando, por exemplo, fala que nós vamos trabalhar sobre amizade social, o primeiro encontro de todos os níveis, do Fundamental 1 e 2 e também do ensino médio, o primeiro encontro é a amizade social, conceito, experiência e beleza. Então, é uma forma de resgatar a cultura do encontro dos nossos estudantes, com os nossos alunos. E nós temos no material muita citação dos conteúdos que nós vamos trabalhar, que nós temos que trabalhar. Literatura brasileira, filosofia e sociologia, então sou suspeita para falar, né, que é a minha área, mas é um campo muito vasto para a gente poder trabalhar tudo isso. Como que eu vou falar de Aristóteles sem falar de amizade? Como que eu vou falar de ética sem falar de amizade? Sem falar de conceitos, né, que envolvem as relações humanas? Então, isso é fraternidade, isso é amizade social, fraternidade e amizade social. Então, se você tiver resistência na escola, eu sou da seguinte opinião, assim, sabe, gente? Ó, tem resistência na escola? Disfarça. Dá uma disfarçadinha, né? Vamos comendo um angu pela beirada. Você vai trabalhar aquilo que é a sua competência e habilidade proposto, inclusive na BNCC, tá? Quando, por exemplo, aqui o material fala, olha, resgatar essa cultura do encontro,
A aula que está preparadinha para nós aqui, bonitinha, ela cita, por exemplo, Manuel Bandeira, poemas de Manuel Bandeira, para falar de modernismo, acho que é modernismo mesmo, né? O Manuel Bandeira, se tiver professor de literatura aqui, desculpe. Cita, por exemplo, sociólogos como Bauman. Então, nós temos que aproveitar tudo isso e casar com a nossa disciplina, tá? Vídeos, promover rodas de conversa. Quando nós tivemos os incidentes, né, terríveis nas nossas escolas, esses anos aí passados, aqui na nossa diocese, em todo o estado, em todo o país, todos nós fomos convidados a fazer algum trabalho em sala de aula, para falar sobre relações humanas, para resgatar essa cultura do encontro, da amizade, do outro, né? E então, agora é um momento que nós vamos resgatar aquelas aulas. E às vezes a gente fez só para cumprir tabela. Tem professor que faz as coisas para cumprir tabela, na verdade. Mas nós vamos, então, agora com a proposta da CNBB, ter essa oportunidade de trabalharmos não para cumprir tabela, trabalharmos de uma forma metódica, porque são 4 encontros, e para todos eles, que seriam aulas. Ah, mas eu não posso trabalhar as 4 aulas uma vez. Ué, pega o teu planejamento e coloca um em cada bimestre. Coloca uma vez por mês. Ah, eu tenho dificuldade. Convida alguém, o diretor vai deixar, você passa ali uma conversinha com o diretor, convida alguém da pastoral da educação. Ah, ou então pastoral da educação, vamos nós oferecer para aquele professor da minha escola, né? Para ir ali, para conversar com os alunos sobre aquele tema, fazer roda de conversa com eles. E em todos os encontros nós temos fundamentações científicas, né? Da literatura, da filosofia, da psicologia, fundamentações evangélicas, cita o Evangelho, cita também documentos do Papa Francisco. Então, isso também envolve a questão da diversidade, trabalhar o ecumenismo também, considerando que a nossa pastoral ela é ecumênica. E o material, ele é todo ecumênico. Então, nós não teremos nenhuma dificuldade legal para estar trabalhando também, tá? O segundo encontro, ele fala sobre amizade ameaçada, atitudes e comportamentos que ferem. Se preparem para este encontro com os estudantes. Nós precisamos falar sobre aquilo que nos fere, porque os nossos alunos, eles estão feridos, não estão? Os meus estão. Sempre e cada vez mais. Falar das feridas, entender essas feridas. De repente, fazer isso antes de uma semana de prova, ou após a semana de prova, né? Fazer isso com o terceiro ano, gente, do ensino médio, que é uma idade de crise, eles não sabem que eles têm 17 anos, eles têm que escolher uma profissão para ser feliz o resto da vida. Pensa que peso que tem esses jovens. E sem contar toda a estrutura sociopolítica e econômica que nós vivemos, a polarização, que o padre Gladson já falou aqui no início, tudo isso feriu muito, né? E nós temos que falar sobre isso com eles, porque nós sabemos, o professor de matemática, ele sabe que quando ele para um pouquinho e usa de 10 minutos da aula dele para falar com seus estudantes, com seus alunos, além da matemática, na próxima aula ele tem um efeito melhor, surte mais efeito, né? Então, é oportunidade também de todos os professores. Eu estou citando muito ciências humanas, mas o material ele é interdisciplinar, tá? Vocês podem ficar tranquilos que todas as habilidades e competências estão citadas aqui para trabalhar a interdisciplinaridade. E em todos fazer roda de conversa. De repente, faz a parte teórica ali na sala de aula, com um vídeo que tem aqui proposto para nós, com filme, com um poema, e de repente convida um professor que você acha que tem um pouco mais de facilidade para fazer a roda de conversa com os estudantes, tá? E depois do terceiro encontro, nós temos a proposta do fortalecendo a amizade social. Porque nós vivemos a sociedade líquida, né, que o Bauman fala.
nós vivemos cada vez mais relações efêmeras. A menina chega na sala de aula chorando porque a menina brigou com ela. Não é assim? Quantas vezes nós temos que apaziguar alguma coisa dentro da sala de aula porque a menina brigou com a menina que era a melhor amiga dela, hoje não é mais a melhor amiga dela. Ou então porque ela brigou com o menininho do segundo ano, que era o namoradinho dela, e agora não é mais. Porque eles não têm a cultura do fortalecimento. Essa juventude que está vindo, eles não sabem o que é isso. Nós, eu sou muito nova, né? Mas, embora não pareça, eu sou da década de 80, nós tivemos uma cultura, né, ali muito forte em valorizar as relações. Eu tive. E essa moçada não tem. E eles acham isso tudo muito careta. Então, é uma forma também de resgatar esse encontro e de fortalecer esses encontros com os nossos estudantes. E tudo isso vai se consolidar quando nós, professores, amantes daquilo que fazemos, somos para eles o exemplo vivo, prático, de que tudo isso vale a pena. Ó, tô junto com você. Tô junto com você, tá? É bem por aí. Ah, a gente tem que fazer prova, a gente tem que estudar, a gente tem que... É uma loucura a nossa vida, mas vai dar tudo certo. Eu tô com você. Não, você vai conseguir. Porque se você fortalecer com ele a amizade, ele vai sentir a diferença na relação. E ele vai querer fazer isso também com a sociedade e com as relações ali, né, onde ele está vivendo ali com as suas relações primárias, pai, mãe, isso vai se replicar, né? Por isso que muitas vezes eles veem na gente uma figura de pai e mãe mesmo, né? Porque eles não têm. E depois, para a gente dar continuidade aqui, nós temos o quarto encontro, que é gente amiga, experiências pessoais e de grupos, que é também um desafio para trabalhar, principalmente aí no início do ensino fundamental, do ensino fundamental 2, né, que é o sexto ano, o sétimo ano, para quem dá aula para sexto ano e sétimo ano, nós sabemos aí o desafio, mas essa forma, então, de fazê-los compreender a riqueza do grupo, a fazê-los compreender que ninguém nasceu para viver sozinho, né? E aí entra as fundamentações evangélicas, Jesus com os primeiros, né, com os primeiros, as primeiras comunidades, os primeiros cristãos, como eles viviam, o fortalecimento de tudo isso. E o material, então, ele vai contemplar lá no final, depois, com uma proposta. Olha aqui, se tiver especialista das escolas municipais e estaduais, olha que presente. Nós temos uma proposta de um projeto pedagógico pastoral interdisciplinar. Isso também é fantástico. Ah, mas vai ter rejeição. Muda o nome. Muda o nome. Não vamos ficar presos. Porque qual que é a proposta da CNBB? Há 60 anos. Que a gente reflita sobre um tema para mudar a nossa vida à luz do Evangelho. Não é? Para que a gente mude a nossa vida, que nós nos transformemos, né? Que a gente se transforme para transformar os outros. Então, eu sou dessa linha, não vamos ficar presos, porque nós sabemos que a polarização está muito difícil e que nós vamos ter entrave na escola. Como diz o padre Evandro também, o padre Gladstone, ó, fica na porta da escola, não entra, chamou para entrar, você vai, não é? Essa proposta desse projeto pedagógico pastoral interdisciplinar para contemplar os 60 anos da campanha da fraternidade. E aí todas as disciplinas também, elas são contempladas com esse projeto. Colocar os estudantes para fazerem pesquisa de todos os temas são sociais, gente, né? À luz do Evangelho. Então, nós temos aqui um outro presente para trabalhar as disciplinas de história, a economia, a filosofia, matemática, os gráficos, as estatísticas que levaram a CNBB a escolher aquele tema. São muitas as questões que podem ser trabalhadas, fazer um levantamento histórico, ensinar os nossos alunos a fazer pesquisa histórica com esse tema,
né? Porque às vezes eles também não sabem, a gente tem a oportunidade de ensiná-los. E depois, uma grande apresentação, uma exposição, seria uma culminância desse projeto, uma exposição com os cartazes da campanha da fraternidade, falar um pouquinho sobre os temas, usar o professor de artes. Nossa, gente, eu queria tanto ser professor de artes, né? Porque eu não sei cantar, né? E eu morro de vontade Nossa, eu fico pensando, se eu soubesse cantar, tocar um violão, o professor pode levar esse violão para a sala de aula, pode retomar alguns hinos, cantar algo que vai fazer relembrar tudo isso. Ah, a campanha da fraternidade do ano tal. Qual que era o artista famoso? E põe os meninos para cantar uma música daquele artista famoso. Ele vai pesquisar, porque ele gosta do artista. Então, nós temos que ter aí, né, esse dinamismo para nós podermos executar tudo isso de uma forma prazerosa. Primeira coisa é a gente enxergar isso aqui tudo prazer, né? Em trabalhar com os nossos meninos, com as nossas meninas. E depois nós temos também uma proposta muito legal com a universidade, que é um outro desafio nosso, né? Aqui no Leste 2, nós temos aí os institutos federais, nós temos PUC, que seria um pouco mais fácil, né, para a gente entrar, mas nós temos o Instituto Federal, muitas universidades, e o material também, ele contempla a universidade quando ele faz uma proposta de rodas de conversa com universitários, relacionando tudo entre fé e ciência. É uma outra proposta muito bacana, poderia colocar aí padres para ajudarem, para conduzirem. Tem tantos projetos de extensão, tantos grupos de estudo nas universidades, né? Buscar saber sobre isso, para a gente poder também adentrar ali e encontrar o nosso espaço ali, tá? E, enfim, gente, é muita coisa, eu não sei nem se eu conseguir clarear aí a mente de vocês, tentar visualizar um pouco, né? Mas a educação é um pilar sólido para que a gente possa construir uma fraternidade. E nós acreditamos nisso, como profissionais, como cristãos. E eu acho que cada um fazendo a sua parte é possível, tá? E buscar ajuda, porque sozinho a gente não vai conseguir, não, tá? Buscando aí sempre a irmandade, né? E acho que é por aí. Acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, expor alguma coisa, mostrar alguma dificuldade que tem para a gente poder ajudar, a gente está à disposição. Eu, Padre Gladstone. Thaisa, no chat aqui alguém colocou sobre teatro, música, também gincana interativa, com sugestões para trabalhar o tema. Obrigado aí, acho que ela é de Alpinópolis, Maria, acho que é isso. Muito obrigado. É de verdade, assim, gente. Quando a gente fala que dá para trabalhar, é porque nós tivemos profissionais da educação que trabalharam isso aqui, né? Que pesquisaram, que se debruçaram diante da temática para nos apresentar os subsídios da CNBB. Então, agora é com a nossa criatividade, e aí nós somos livres mesmo, né, para trabalhar essa temática. Tem muita coisa boa, teatro, gincana, eles amam, né, colocar alguma competição, e o desafio talvez é a maneira como nós vamos apresentar a proposta. Então, isso nós resolvemos. O material apresenta para nós todas as habilidades e competências da BNCC, é só flexibilizar o nosso planejamento escolar, tá? Thaisa, muito obrigado pela sua colocação, né? Foi excelente. É bastante interessante também, realmente, é, essas experiências, né? Essas sugestões que as pessoas estão dando. A Letícia está perguntando aonde que ela encontra o material. Há um local disponível? Tem o site da CNBB, né, Dom Pedro? O site da CNBB está lá disponível, são subsídios super acessíveis. No nosso caso aqui, o nosso pároco, ele que adquiriu para nós, para a Pastoral da Educação, e nós, Pastoral da Educação, estamos fazendo este elo com os professores, com as escolas. Na nossa cidade, nós temos, e a diocese também, nós já apresentamos isso para a diocese, né, Padre Gladstone? Já falamos isso com os coordenadores das pastorais nas paróquias que temos.
para poderem apresentarem isso para os professores. De repente, a gente tem ali alguém que não é da pastoral, mas nós temos um professor ali cristão, católico. Então, nós vamos apresentar para ele a proposta e trabalhar dessa forma. Isso, a Diocese de Guaxupé já disponibilizou aí o link, tá? Para quem tiver interesse sobre a campanha da fraternidade. Taisa, muito obrigado. Foi um momento de grande aprendizado, né? De grande partilha. Vamos passar agora a palavra para Dom Pedro, nosso bispo referencial para a cultura e educação. Boa noite a todos que estão aqui presentes, de modo particular, o Dom Lanza, e também o Padre Gladstone, e também os educadores do nosso Regional Leste 2. Bom, eu ia falar um pouco no início sobre a questão desse material disponível para ser trabalhado nas escolas, que já era uma demanda, né, dos bispos durante muito tempo nas assembleias, né, quando nós definíamos o tema da campanha da fraternidade. E, de fato, o texto base ele era um texto muito mais denso, mais grosso, né? Agora a gente vê que temos esses pequenos opúsculos para serem trabalhados na escola e, ao mesmo tempo, o próprio texto base da campanha da fraternidade, também um texto mais sucinto, exatamente para facilitar, né, o manuseio e a leitura por parte dos fiéis. E isso já era uma demanda também, como aconteceu na própria Comissão para a Comunicação também, né, pudesse ter um diretório nacional que pudesse, então, alavancar o trabalho da PASCOM em nossas paróquias, nossas dioceses, que de fato aconteceu. Bom, a oportunidade desse tema, como já foi mencionado no início, né, a fraternidade e a amizade social, se destaca por dois aspectos, né? Um, porque é um tema que está muito presente no magistério do Papa Francisco, né? E outro também porque a própria Evangelii Gaudium, quando ele escreve a primeira encíclica, ele já tem essa visão, né? Antes mesmo da pandemia, a necessidade de duas coisas fundamentais, né? Primeiro é o cuidado com a casa comum. Antes mesmo de escrever a encíclica Fratelli Tutti, um papa que tem uma visão cosmológica muito equilibrada, né? E vai mais ou menos na linha de grandes pensadores jesuítas, como, por exemplo, o Teilhard de Chardin, o Teilhard de Chardin, que queria, a partir da ciência ou da cosmologia, atrair o olhar, né, de todos os cientistas do mundo e, através da sua visão criacionista do universo, dialogar com a ciência, sendo ele um homem de teologia, um homem de fé. Então, assim, também o Papa, com esse tema, né, da fraternidade, amizade social, ele também desperta o interesse, ao mesmo tempo a admiração de todas as pessoas de diversos segmentos. Então, a gente pode dizer que essa campanha da fraternidade ela não é uma campanha da fraternidade ecumênica, mas ela tem um tema ecumênico, como o próprio cartaz, né, vai mostrar esse ecumenismo, porque há pessoas de diversas outras denominações religiosas ali, mas também de várias faixas etárias, né? Então, estando um pouco dessa imagem que também faz parte do magistério do Papa Francisco, né, desse conceito de globalização. Eu faço sempre o confronto entre a globalização e o mundanismo do Papa, né? A globalização, no sentido que ele dá, exatamente todos nós olhando, a humanidade toda olhando numa mesma direção, né? E o mundanismo significa a opacidade do nosso olhar, que muitas vezes ocorre quando nós desviamos o nosso olhar daquilo que deveria ser o nosso foco, né? E voltamos, portanto, para as coisas do mundo, deixamos, portanto, esse nosso olhar cristão, né? Por isso, o protagonismo da transformação, daquilo que precisa ser transformado para nós vivermos esse sonho, né? De uma grande família, vivendo, portanto, essa fraternidade, essa amizade social, essa fraternidade universal, ele não pode se apagar. Na verdade, também é um olhar de todos, né? Então, ele acaba direcionando um pouco. Esse ano, né, a campanha de fraternidade, ela se inspira naquilo que constitui mesmo a linha, né, mestra do magistério do Papa Francisco. Nesse sentido,
a palavra-chave, praticamente, dessa campanha da fraternidade é o diálogo. Então, eu poderia sintetizar essa campanha da fraternidade, né, em praticamente 3 palavras. A primeira significa a proximidade, e essas 3 palavras sintetizam muito, expressam muito o pensamento do Papa Francisco, que é, na verdade, aquilo que nós temos que seguir para continuar dialogando com o mundo, né? Essa proximidade, o diálogo respeitoso, aí no caso essa diferença, né? O respeito às diferenças, né? E a partir disso a construção de uma amizade, né? Então uma coisa está interligada à outra, não tem como você. Então, ele sempre está falando da necessidade da proximidade. A proximidade suscita um diálogo. O diálogo só é edificante se nós respeitarmos a diferença, vendo o outro como o outro na sua alteridade, né? Como diferente, mas não como inimigo, né? Algumas vezes eu brinquei outro dia falando na entrevista na EPTV que a gente pode ter um adversário na nossa vida, mas esse adversário só pode entrar no campo lúdico da existência, né? No campo lúdico da existência. Então, por exemplo, eu torço para um time, você torce para o time, a gente sempre vai ter um pouco de uma certa rivalidade, ou vamos nos ver como adversário, mas no campo lúdico, de maneira saudável, mas não como um inimigo. E isso pode gerar, portanto, um efeito reverso, que é a cultura do ódio, né? E, na verdade, o que o Papa propõe, nós queremos, na verdade, quando falando do Papa também, é porque a encíclica é pautada na Evangelii Gaudium, mais especificamente na Fratelli Tutti, onde ele vai aprofundar a miúde, né, esse tema, que para nós é proposto também no cenário da Quaresma, né, e como itinerário penitencial também, além dos nossos muros, naquela perspectiva de continuar construindo fontes, chamar também a todos, né, para viver. Porque a campanha de fraternidade nesse tempo da Quaresma, ela faz esse olhar introspectivo, né? A igreja, ao mesmo tempo que ela se volta para um ato de um autoconhecimento, de uma interioridade, uma espiritualidade, ela também tem uma provocação de um quadro social. Então, o jornalista perguntou, mas por que a igreja está sempre falando de um tema social durante a Quaresma, né? Então, eu falei, nós tratamos esses temas sociais porque, na verdade, eles são vistos na ótica ou à luz da palavra de Deus. Eles não são tratados como temas simplesmente sociais, como a sociologia trata. É um tema tratado por nós à luz da palavra de Deus. Por isso que sempre tem um fragmento bíblico que constitui o lema da campanha da fraternidade, né? Vós sois todos irmãos e irmãs. O texto de Mateus 23, né? É um evangelista que escreveu para judeus, mas também pessoas que vinham de fora do judaísmo, né? Então, Mateus está falando para a sua comunidade que tinha judeus e não judeus, né? Então, o cristianismo consegue unir, tem essa força unitiva. Eu gostaria de dar aqui um exemplo também de uma contextualizando o nosso regional, né? O Niemeyer, quando foi perguntado por que ele, sendo ateu e morrendo, né? Na verdade, ele morreu ateu, ele fazia e fez vários projetos de igreja, ele falou que, não, mesmo não acreditando em Deus, ele tinha uma percepção de que os cristãos tinham um sentimento de querer melhorar o mundo, transformar o mundo pelo amor, né? Então, isso ele admirava nos cristãos. Então, antes de morrer, ele falou isso, né? E porque muitas pessoas ficavam encucadas perguntando por quê? Por quê? Porque ele, sendo ateu, fez projeto de várias igrejas, né? Então, simplesmente, na verdade, ele conseguiu entender, né? Ou seja, na verdade, a força do evangelho, o testemunho dos cristãos, que talvez ele tivesse, pessoas da família ou amigos, fez com que ele percebesse isso, olhasse nessa direção, né? Então, na verdade, o Papa, no seu magistério, e também com esse tema, a Conferência Episcopal dos Bispos, né, quer conclamar a todos, né, conclamar a todos, dizendo que, olha, nós temos, já que estamos vivendo na mesma casa comum, nós temos que caminhar juntos, nós temos que solucionar os nossos problemas juntos, e como o Papa falava sempre durante a pandemia, olha, não tem outra alternativa, ou nós vamos sair melhores ou piores dessa pandemia. Parece que, sem nenhuma pitada de pessimismo, né,
quando ele olha essas duas guerras, aí na Ucrânia, né, e mais recentemente na Palestina, em outubro do ano passado, o Papa diz que nós saímos derrotados. A humanidade saiu derrotada da pandemia, porque nós estamos vendo aí uma degradação, né, da dignidade, desse humanismo integral proposto pela Igreja, estamos vendo ele meio que fragmentado. Estamos fragmentados na nossa imagem, né? Porque parece que nós não aprendemos com as duas guerras, que nos ensinaram bastante, com os horrores da guerra, né? Parece que essas duas guerras não foram suficientes, né, para mais. Então, aí, acho que o tema é muito pertinente no momento atual que nós estamos vivendo da história, né? E o que, na verdade, poderia sintetizar é a cultura de ponto, né? Então, o jornalista pergunta, mas o que devemos fazer de maneira concreta, Dom Pedro, para vivermos essa amizade social? É olhar para o outro de maneira diferente, esse é o princípio. Se nós estivermos desarmados, né, para o nosso olhar, ou com o nosso olhar em relação ao outro, nós veremos o outro, como eu falei, né, como diferente, mas não como inimigo. E depois também outro aspecto importante é sempre procurar um ponto positivo de comunhão na pessoa, relação da pessoa comigo. E não procurar na pessoa simplesmente aquilo que nos diverge da pessoa. Né? Então, essa é uma postura também, por isso eu falei que esse tema também é um tema ecumênico, provoca o ecumenismo, né? E os cristãos das várias denominações, eles se relacionam ecumenicamente quando eles estão mais focados nos elementos que nos unem do que nos elementos que nos separam, nos fazem, né, diferentes, né? Então, isso aí, eu acho que essa temática da cultura do encontro. Outra coisa importante dentro da proposta da campanha da fraternidade, que aqui eu faço esse desfecho, eu acho que é importante mesmo, né, porque nós tivemos o curso dos bispos aí umas 2 semanas atrás no Rio de Janeiro, que tratou exatamente do tema da antropologia integral na crise, né, do mundo atual. Então, nós falamos da necessidade de mostrarmos um humanismo integral, também sempre na ótica, né, de toda a tradição cristã e da palavra de Deus revelada, e esse desenvolvimento integral também é uma das palavras-chave dentro desse texto base da campanha Fraternidade. Então, quando fala do desenvolvimento integral, ele quer falar, o texto quer falar do humanismo integral. Tá? E nesse sentido, nós somos protagonistas, né? E também devemos ser mestres no humanismo, se quisermos verdadeiramente ser cristão, porque o cristianismo é também humanismo, né? O texto fala também, antes de concluir, da espiritualidade e comunhão. Então, o que é proposto aí? Que, na verdade, é um tema social que faz com que nós estamos vivendo as práticas penitenciais, viu? Nós estamos deixando de viver as práticas penitenciais quaresmais, não. Os exercícios quaresmais, nós estamos vivendo, né? Mas tem uma música que nós cantamos, que foi feita pelo Dom Carlos Alberto e o Valdecir Farias, né? Que fala um pouco isso, né? O amor não descansa enquanto ferir alguém. Então, enquanto tiver um problema social irritante, latente, a gente não vai deixar de propor sempre um tema, né? Então, isso aí é a chamada espiritualidade de comunhão. Então, esse tema da espiritualidade da comunhão remonta ao momento que nós estamos vivendo interno à igreja, que é o sínodo. Se não vivermos essa espiritualidade da comunhão, nós vamos entender o espírito do sínodo. E aí vem as distorções, também de magistérios paralelos, que, portanto, querem levar, mostrando, por exemplo, que a igreja está deixando as suas origens, a sua essência, né? A sua identidade ao tratar desse tema do sínodo. Não, não. O sínodo ele é pautado na espiritualidade de comunhão à luz da Lumen Gentium, do Vaticano II, né? Não poderíamos viver uma eclesiologia que não fosse de comunhão. E se somos uma igreja de comunhão e participação, temos que viver também uma espiritualidade nesse tempo da quaresma de comunhão. Então, o que nós podemos dizer para o mundo? Mostrar ao mundo que a remodelagem do cristianismo propõe um humanismo onde todos devem caminhar juntos.
todos devem caminhar juntos, como na prática da fraternidade, na prática da solidariedade, na prática do amor mútuo e na prática da amizade. Né? Então, eu acho que essa linguagem, ela diz respeito ao tempo que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, diz respeito ao que o mundo está vivendo também e precisa melhorar para viver melhor, viver bem, né? Então, o texto fala também de muitos filósofos da antiguidade, né? Então, por exemplo, os grandes filósofos, como Platão, Aristóteles, né? Eles tratavam exatamente desse tema da amizade como sendo uma condição para a vida na cidade, vida comum, para o bem comum, para a vida da polis, né? Então, um pouco dessa ideia de sair de si mesmo e ter esse olhar, perceber a necessidade de nós vivermos, de fato, todos caminhando numa só direção, né? Em passos conjuntos. E isso é chamado de fraternidade universal. A fraternidade universal significa essa fraternidade que é aberta a todos, sem indiferentismo, ao mesmo tempo sem exclusão. Então, acho que aí está a atualidade, né? A professora Thaisa falou, o gesto concreto, né, que a gente pode trabalhar isso nas escolas, é ainda um grande desafio, primeiro, não só o ensino religioso, né, que ainda constitui um desafio, mas também a capacitação de professores e despertar nesses professores cristãos o interesse pelo ensino religioso, além de despertar esse interesse também nos alunos. Eu fico um pouco preocupado com a questão da criação dessas escolas católicas, isso eu falei para os padres na semana passada, no nosso retiro, que parece que a gente quer tirar os cristãos do mundo, porque nós temos uma visão muito maligna, muito satânica do mundo, muito negativa do mundo, né? Enquanto Jesus nos manda ser sal e luz do mundo, enviando, portanto, cada um de nós como cordeiro no meio de lobo, mas Jesus nunca pediu para nós criarmos uma coisa para ir nos separando do mundo, onde todas as pessoas rezam juntas, pensam juntas, a mesma coisa, não é? Então, não, é importante nós estarmos ali como fermento dentro do mundo, né? Dando testemunho, despertando a mudança de vida, interesse das pessoas, a partir do nosso testemunho, né? E do anúncio da palavra de Deus. Nós precisamos de cristãos que possam semear essa palavra, dar esse testemunho em todas as instâncias, no âmbito educacional, no âmbito social, no âmbito artístico, no âmbito político, sobretudo no âmbito político, né? Então, é muito importante isso aí, não só no espaço educativo, também no espaço educativo. Mas, assim, a gente não pode se isolar, né? Criar um casulo, né? A gente não pode se fechar, viver uma condição hermética da existência, né? Mas eu sou mais, assim, desse gesto de João 23, de abrir mais a janela para ver o mundo, respirar um pouco o ar que vem de fora, para nós podermos, assim, também continuar, né, a nossa ação evangelizadora a partir da compreensão e da realidade do mundo. Nós podemos ficar com saudade daquilo que nós não vivemos, ou daquilo que nós vivemos, mas está no passado, mas não está mais no presente. Ou seja, nós temos que, ao mesmo tempo que aceitar o presente, ir construindo um novo futuro. Né? E não ficar preso, enraizado simplesmente no... Isso não quer dizer que a gente não queira valorizar, né, todos os aspectos da tradição, hein? Da tradição de fé, da tradição do mais... Não estou falando nada disso. Estou falando simplesmente de uma postura, de querer voltar ao passado para se fechar num humanismo hermeticamente fechado. E isso não podemos mais viver desse jeito, porque a gente não faz com que o evangelho chegue aos corações, não faz com que o evangelho chegue às pessoas, né? Então, desculpe se eu me estendi, mas eu acho que eu gostaria de agradecer algumas pistas, né, de um itinerário de como trabalhar esse tema. De fato, a professora Isa falou, eu era seminarista, nós entrávamos nas escolas municipais e estaduais do bairro do meu seminário, e as diretoras das escolas ficavam esperando esse tempo da quaresma, a gente passar nas turmas, porque elas percebiam que a mensagem da campanha de fraternidade tornava os alunos melhores. Então, tanto a direção, né, os educadores, como também os educandos esperavam a visita dos seminaristas e trabalhando de maneira muito dinâmica esse tema. Eu tenho certeza que se a gente trabalhar isso no meio dos jovens, né, do alunado, eles vão gostar porque é um tema muito pertinente, um tema agradável,
é um tema aprazível. Quem não quer trabalhar o tema da fraternidade e da amizade? Por quê? Porque a amizade constitui, portanto, um elemento fundamental da nossa vida, né? Quem vai viver sem amigos? Mas só que não, a proposta da fraternidade é não nos fecharmos no ciclo de amigos, mas também abrirmos a novos horizontes, expandirmos essa nossa amizade a outros setores também, né? Essa é, na verdade, a presença, né? Está em todos os espaços que são possíveis e permitidos para nós. Então, queria fazer simplesmente esse comentário. Agora, repasso a palavra ao Padre Gladstone. Um grande abraço a todos, boa quaresma e também bons exercícios quaresmais, e que possamos viver essa prática não somente durante esse período da quaresmal, mas que seja uma constante na nossa vida cristã, durante todo esse ano litúrgico, né? A gente não pode se distanciar dessa proposta da remodelagem de humanismo que precisa ser já agora implantado para termos um mundo melhor. Obrigado, Dom Pedro, né? Sempre com sua palavra tão bem elaborada no pensamento, né? E nos ajudando a compreender ainda mais essa campanha da fraternidade, esse lado do humanismo, né? E de ser cristão é isso mesmo, né? Então, que bom, completou bastante aí, né? A nossa live, né? E é isso. Nós desejamos também aos professores, aos educadores, a todos que estão trabalhando com a educação, né? Uma quaresma também que possa produzir frutos aí com esse tema da campanha da fraternidade, que é justamente a fraternidade e a amizade social, né? Então, eu creio que nos ajudou muito. Eu não sei se o Dolanza quer dar alguma palavra também, Dolanza. Acho que não ouviu ou saiu. Ele estava aqui agora. Não, ele está online, padre, mas parece que a imagem dele está congelada. Ah, sim. Aí acabou de tá retornando agora. Ó. É só a imagem, por favor, viu? Ah, É, tá. retornou a voz agora. Agradecer a vocês todos, agradecer a Dom Pedro por esta orientação, por essas palavras que nos encorajam, né, no nosso trabalho, na nossa vida. E a gente espera, assim, que as escolas estejam de portas abertas, né, para nos acolher e que nos empenhemos de verdade nesse trabalho evangelizador. Obrigado, uma boa noite, um abraço a todos. Obrigado, Dolanza. Obrigado, Thaisa, né, pela sua participação. O Reginaldo. Hoje foi um dia bastante corrido para todos nós, né, Reginaldo? Né, padre? Mas deu certo. Obrigado pelo apoio de todos. Dom Pedro, o Ah, senhor faz a bênção para encerramento, por gentileza? Isso, por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de Está no nós. meio de Está no nós. meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora Agora e e para para sempre. sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. E Que fez o fez o céu e a céu e terra. a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Tenham todos uma boa noite, um bom e merecido descanso. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Fiquem com Deus. Obrigado. Bom trabalho. boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, Fernanda, por hospedar aí a live. Muito obrigado.